Flávio, ele sempre tem falado lá no monte com nós. Imagina, com Deus já não é fácil, imagina sem Deus. Então até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós cremos que nós estamos aqui nessa noite, é permissão deles. Nós viemos aqui adorar, louvar e engrandecer o nome dele. E como diz a palavra aqui, ó, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Eu louvo a Deus por cada irmão que aqui está, cada família representada aqui, Senhor. Os irmãos que já tiveram no culto das 5, os irmãos que tiveram no culto da manhã, aqueles que ainda estão por vir, aqueles que não vão vir por algum motivo, mas que o Senhor possa estar recebendo nessa noite a honra, a glória e o louvor, Pai. Fala, Senhor, através da tua palavra, receba o louvor do teu povo. Nós estamos aqui declarando que nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. A partir do momento que nós saímos da nossa casa, é porque nós cremos, Pai, que o Senhor está aqui, vai receber a honra, vai receber a glória e vai receber o louvor, Pai. E nos agracia, Pai, também com a tua palavra. Pela fé, Pai, nós cremos que nós vamos sair daqui fortalecidos, cheios da tua presença, alimentados pela tua palavra, e que tudo nessa noite seja para a honra e glória do seu nome, Pai. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sim, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Por isso aqueles que... Eu estou muito feliz de poder estar aqui junto com você aqui. Amém? Você está feliz também? Olha para a pessoa do lado seu, para a esquerda, para trás, dá uma olhadinha em quem está atrás de você aí. Olha para frente também, amado. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, respira fundo aí, tem que parar. Como eu ouço muito o pastor Luiz Hermínio falando, ele fala assim, o avião agora vai ter que ir decolando, tem que dar uma parada. A gente ir para outras partes. Não, a gente fica aqui, é gostoso, é ou não é? Em casa, está acontecendo dessa forma aí também? Amém? Precisa em casa. Né? A mesma coisa que tem aqui, meu querido, lá na nossa casa também pode acontecer assim. Você vai se adorando a Deus, daqui a pouco vai vindo aquela unção gostosa lá e você não quer sair desse ambiente mais. Você quer ficar ali. É ou não é, Fred? É verdade, né? Não, tem que experimentar, tem que entrar na água. Tem que querer ficar na água. Glória a Deus. Meu querido, para a semana, tá? De segunda a sexta-feira, tá? A partir de amanhã, 6h30 da manhã, tem oração aqui na igreja até às 7h30 com o pastor Sérgio Itaí. Está cheio de anjo junto com ele aqui, você nem imagina. Consegue imaginar? O pastor Sérgio está orando, está na oração das 6h30 às 7h30. Aí à noite, 7 horas da noite, temos oração também, das 7 às 8 horas. Terça-feira de manhã, 8h30 da manhã às 9h30, tem oração também. Então você pode escolher qualquer desse horário. Herbert, eu estou orando em casa. Continua orando lá, mas tem oração aqui também. Quarta-feira, nós temos um estudo da palavra, porque o pastor Flávio está aqui essa semana. Amém? Quem veio quarta-feira aí? Maravilha, olha que benção. Aí essa semana o pastor Flávio está aí, também com o estudo da palavra, a gente aprender a palavra, não tem preço. Você poder aprender, crescer espiritualmente, conhecer a palavra. Então, quarta-feira, 8 horas da noite, já começa o culto. E vai até para as 9 e pouquinho, com o pastor Flávio aí, ministrando a palavra. Semana agora não é eu não, tá? Meu Deus do céu. Mas é o pastor Flávio. E sexta-feira tem oração também, das 6 horas da tarde aqui na igreja, até 7 e pouquinho, tem oração aqui na igreja. E também, 6h30 da tarde, lá no Rebojão, no Monte, tem uma turma lá também orando lá. Tá? E no domingo, se Deus quiser, Deus permitir Jesus nos voltar até lá, domingo de manhã, que horas? Nossa, só uns 4 aí que sabem orar, gente, fala alto. Que hora? 9h30, 9h30 da manhã, e depois 5 horas da tarde e 7 horas da noite, que é esse culto abençoado aí também. Todos cultam uma benção. Então, se você pode escolher o horário que você pode estar participando aqui. Amém? Amém ou não? Maravilha. Vamos para a palavra? Oferta. Palavra. Eu pensei na palavra. Presta aqui, André, para mim. Eu pensei na palavra, que eu pensei aqui, Provérbios capítulo 3. Aí eu falei, vamos para a palavra.
fala tanto na palavra. Meu querido, Provérbios capítulo 3, você já conhece esse versículo aí? Você lembra qual versículo é? Provérbios 3, sem olhar na Bíblia, Provérbios 3, 9. Alguém sabe? Nossa, gente, ninguém sabe, meu Deus. Provérbios 3, 9 fala sobre primícias, oferta. Honrar o Senhor com as nossas primícias. Nós adoramos ao Senhor, nós oramos, nós louvamos, mas a primícia, o seu dízimo, a sua oferta também é uma questão de honra. É um princípio, gente. É um princípio da palavra de Deus. E quando nós ofertamos, nós dizimamos, nós estamos ajudando para fazer o reino de Deus a crescer. Olha só para você ver como que é importante. Quando tem o time de futebol lá, o jogador lá, ele faz aquela propaganda, usando o boné, usando a camiseta, não é assim? Tem ou não tem? E quando você compra aquela camiseta, o que acontece? Ajuda lá, não ajuda? E você compra sem pensar muitas vezes. Só para você usar com a camisa, aquela marca Nike, né? Qual que é? Nike, né? A marca, qual que é a marca? Nike. Então, né? O Puma, né? O pão, né? Você usa, você põe lá. Então, quando você compra essa roupa, ou né, um boné, um tênis daquela marca que tem lá, o jogador está fazendo, ajuda a divulgar. O reino de Deus, quando você oferta, você traz seu dízimo, ajuda também a expandir o reino de Deus. Só que tem uma coisa diferente. Quando você faz isso para o reino de Deus, normalmente, às vezes pesa você ofertar, eu vou trazer o dízimo, não vou dar oferta, vou fazer outra coisa com isso, com o meu dinheiro. Só que lá, as pessoas não pensam isso, eles vão lá, compram lá, vestem a propaganda, põe, posta foto, coloca lá e ajuda a divulgar a marca. E nós fazemos, quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, nós ajudamos isso daí, o reino a crescer. E com o reino crescendo, você é abençoado, porque quem é o abençoador é quem? É a sua semente. Nós não podemos reter essa semente. Se você retém a semente, você segura ela aqui, não tem como você plantar de novo ela lá. Não tem como. Nós estamos tendo uma experiência onde eu trabalho lá, um colega nosso pegou uns feijão no chão. E tem um monte de terra. Ele pegou uns 5, 6 grãozinhos de feijão, gente, ele contou 6, eu vi ele colocando lá, enfiou na terra. Jogou uma terrinha por cima, de vez em quando ele vai lá e joga uma aguinha por cima lá. Você acredita que o feijão está cheio de... Na quantidade que está lá, era uma terra com uma mesa aqui, e já está cheio de feijão, já está com vagem de feijão. 6 grãozinhos de feijão que ele plantou, enfiou na terra, assim, brincando lá. E já está lá daqui, falou assim, quantos que dá? Isso aqui vai dar uns meio quilo, cheio de vaginha de feijão já. 6 grãozinhos já tem. O reino de Deus é assim, quando você investe, você pensa, eu vou investir no reino de Deus, dando com alegria, não com tristeza no coração ou por necessidade. Herbert, tem a água, tem a luz para pagar? Tem, mas com alegria. Você vai ofertar, vou ofertar com alegria. Aí, o reino, essa semente, em algum momento da sua vida, vai ter um fruto que você vai colher aí. Amém? Meu querido, Deus abençoe. Amém? O pessoal, eu pensei no Severino. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus, maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 3. Todo joelho se dobrará, amém, aleluia? Ao ouvir teu nome, louvado seja o teu nome. Aleluia. Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, olha o verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer, voz do que clama no deserto,
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região circunvizinha ao Jordão, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto que mostre arrependimento. E não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Que o Deus Todo-Poderoso nos ajude profundamente. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Fala comigo, fala com a igreja, fala com o teu povo. Saiamos daqui no poder do teu Espírito, ligados ao Senhor, muito, muito, muito. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Aí assentados mesmo orar pela família do Márcio, né, o Tonho, que vai estar passando por um procedimento na quarta-feira, o irmão do Marcião ali, que vai para Poços de Caldas. Senhor, nós colocamos em tuas mãos o Tonho ali, esta viagem de ida, de volta, o procedimento ali, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, que ele possa entrar bem, ser bem sucedido ali e sair bem, em nome de Jesus. Tira todo o medo, toda a confusão, todo o embaraço. Que seja próspera a viagem, abençoada, que dê tudo certo, que ele se recupere, se restabeleça, fique animado e se entregue tudo 100% ao Senhor. Que o Senhor é Deus na vida dele, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Oramos também pela família do pastor Marcelino, Senhor, que não é brincadeira, é uma pedreira que eles estão enfrentando ali também, meu Deus. Agora à tarde, a hora que ele recebeu a notícia ali, que coisa terrível ali, no sentido, né, de humanamente falando, que tristeza, que choro, que gemido ali das crianças dele. Senhor, tenha misericórdia. Coloca as tuas mãos para fortalecer o teu filho, os teus filhos ali. Não é fácil, não é brincadeira. Meu Deus, as filhas, o filho, Senhor, a igreja ali, Senhor, nós todos. A tua palavra diz que quando o membro é honrado, todos são honrados com ele. Quando o membro sofre, todos sofrem com ele. Ajuda aquela casa, Senhor, fortalece ali, Senhor, dá vitória para ele, Senhor. Perderam ontem um querido, e hoje perde uma querida também, Senhor. Bom, no sentido assim, humanamente dizendo, mas sabemos que tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia, coloca as tuas mãos, fortalece os teus filhos. A tua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos no Senhor. Que todos eles, que todos nós nos fortalecemos no Senhor. Que o Senhor nos ajude, ajude a igreja a seguir em frente para a honra e glória. Aleluia, amém, glória a Deus. Maravilha, meus irmãos. Aqui nessa palavra de hoje, nós estamos vendo aqui, né, que nossos irmãos já conhecem a palavra, que quando João Batista apareceu em Jerusalém, porque João Batista ficou um tempo no deserto, João Batista se afastou e foi para o deserto. João Batista viveu ali, alguns dizem que ele era do grupo, alguns dizem que ele era do grupo dos essênios. Os essênios, um grupo que surgiu no período interbíblico, entre o livro de Malaquias e Mateus,
tem em torno de 400 anos, entre o último capítulo de Malaquias, entre Malaquias e Mateus tem em torno de 400 anos de história. E nesse período do Império Medo-Persa governando o mundo, depois do Império Grego, nos primeiros anos do Império Grego, quando o Império Grego dominou a região da Judéia, eles permitiram que o povo de Israel cultuasse o Deus Todo-Poderoso sem problema nenhum. Mas, estou falando antes dos romanos assumir o comando do mundo, irmão. Na época, quando Jesus nasceu, ele nasceu debaixo de um poder romano. Antes dos romanos, era o Império Grego, poderoso Império Grego. Antes dos gregos, o Medo-Persa. Antes do Medo-Persa, Babilônia. Antes de Babilônia, Assíria. Antes da Síria, Egito. Então vamos voltar de novo. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Império Grego. O Império Grego, no começo, permitiu que o povo de Deus, porque eles dominaram aquelas terras da Judéia. E Alexandre o Grande morreu com 12 anos de trabalho dele, morreu novo, rapaz, com 33 anos. Em 12 anos conquistou o mundo na época. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, filho de Felipe da Macedônia, poderosa Grécia, né? Os reis da Grécia, os poderosos da Grécia, que enfrentaram os deuses dos medos e persas. Tem até o filme lá dos Leônidas e os 300. Né? Então é tudo dentro dessa época aí. O que acontece? Quando o Império Grego assumiu, Alexandre tomou conta, mas Alexandre morreu, o império foi dividido pelos seus 4 generais, e um dos generais que ficou ali, a sede desse general era no Egito, Ptolomeu, né? Ptolomeu, um dos generais, ficou no Egito, tomou conta daquela região toda da Judéia. Ele permitiu que o povo de Israel adorasse a Deus sem problema nenhum, e os cultos lá, sem problema nenhum. Só que em torno de 100 anos depois, seus descendentes perderam a batalha para o outro general da Grécia, que estava na Síria, a família dos Seleucidas. Venceram por um momento aquele general, e eles, aqueles Seleucidas, se apossaram da região da Judéia. E eles então judiaram do povo de Deus. Né? Não queria que o povo de Deus adorasse a Deus, o povo de Israel adorasse a Deus, os judeus adorassem a Deus no templo. Uma confusão ali. Até que levantou, então, veio a revolta dos Macabeus. Por isso que tem os livros que a igreja evangélica não aceita como livro canônico, mas é um livro histórico, que é o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro dos Macabeus, que conta a história dos Macabeus, a revolta deles no período interbíblico. Então, aí, depois dos Macabeus, então, que tiraram o poder da Grécia, das terras da Judéia, e começaram a viver bem, aí veio o Império Romano, no ano 63 a.C., Pompeu, né, veio ali, dominou tudo, venceu a Grécia, venceu os Macabeus ali e tal, e impôs o governo romano em todo o mundo naquela região. Então Jesus nasceu ali, debaixo do poder dos romanos. Então é nessa época dos Macabeus, ali no período interbíblico, que surgiu os grupos dos fariseus, o grupo dos saduceus, né? Aí surgiu os essênios. Os essênios eram um grupo que não queria ficar no meio da cidade, porque estava muita confusão, os gregos, macabeus, sacerdote brigando e tal. Eles pegaram e falaram que vamos para o deserto. Foram viver no deserto, os essênios. O grupo dos essênios, que eram sacerdotes, um pouco do povo, que tinha a elite do povo, mais alguns sacerdotes, não aceitaram aquela situação e foram para o deserto. Ali que é o grupo dos essênios. Provavelmente João Batista, também alguns historiadores dizem que ele pode ter saído da família dos essênios, né? Pode ter participado também, junto com os essênios, né? Ele veio de Zacarias e Isabel, que eram sacerdotes, que era sacerdote no templo, mas ele foi para o deserto. Então no deserto, depois que ele, assim, naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia. É um homem que viveu fora do, sabe, eu não quero saber, está muita confusão, deixa eu viver a vida com Deus. Aí quando ele vai para Jerusalém, né, o povo começa a vir então a ser batizado. Aí, vem para ser batizado, porque a palavra dele é forte, a palavra dele tem poder. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. As pessoas vinham. E ele viu o grupo de fariseus, né, religiosos, a religião, os religiosos vinham também para ser batizados. Aí ele pegou, deu uma chacoalhada neles.
raça de víboras. Você está pensando que é só entrar na fila e ser batizado nas águas, que está tudo certo? É isso que eu quero falar para você nessa noite. Presta atenção agora. Olha o que João Batista vai falar. Vocês pensam que é só falar, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Ah, aí que você engana, hein? Aí que você engana. Olha aqui, nós somos filhos de Deus também. Deus ama nós tudo. Deus ama sim, por isso que deu Jesus, para ser o nosso Salvador. Aí ele pegou e falou, produza frutos dignos de arrependimento. Os seus frutos, você que está me ouvindo aqui nessa hora, a sua vida é uma vida de uma mulher de Deus. A sua vida é uma vida de homem de Deus. Mostra que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Aí eu estou lá na igreja, mas a sua vida não mudou nada. Então, escuta aí para você ver, vai escutando. Aí ele falou assim, não penseis que basta dizer que temos por pai Abraão, porque até dessas árvores Deus pode, até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Fala comigo, fogo. Fala comigo, fogo. Ele vai falar aqui, pelo menos em 3 momentos, do fogo. Ele fala que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Pensa aqui, ó. A árvore mesmo, literalmente. Você corta ela, lança no fogo. Tá, queimou. Ele mostrou isso, mas ele está falando uma coisa muito mais profunda do que a árvore ser cortada e lançada no fogo. Mas tem esse fogo, né? Que queima a árvore. Mas ele está falando coisa mais profunda. Olha agora o que ele fala no verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele falou de outro fogo aqui agora. Ele falou de um fogo aqui agora de novo. E depois ele fala no verso 12. Na mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Ele fala de um outro fogo. Então, o fogo no versículo 10, o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esse fogo e o fogo do verso 12, na mão ele tem a palha, limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro, queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Esse fogo é um fogo eterno. É o fogo que está lá no Apocalipse 21, lá, Geena. É o fogo do inferno. É um fogo eterno. Esse fogo aqui. Mas não quero falar sobre esse fogo, não. Eu quero falar do fogo que está no verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, irmão, presta atenção, irmão. Que coisa interessante. Eu, como pastor da igreja, ou qualquer pastor, se alguém pedir para mim, pastor, eu quero ser batizado. Na minha cabeça vem assim, então tá bom, vamos preparar a água aqui, conforme eu já preparei. E eu fico pensando assim no meu coração, assim, nossa, a irmã se arrependeu, e ela entregou a vida para Jesus, e ela quer ser batizada, porque o batismo representa, o batismo nas águas representa. Eu creio em Jesus, eu morri para o mundo, eu estou dizendo que eu morri para o mundo, e eu quero, quando eu levanto das águas, eu quero viver uma nova vida. Então eu vou aqui e batizo. E eu fico pensando, o irmão converteu. E todo mundo fala, ele converteu, ela converteu. Não é o que nós pensamos. João Batista está falando isso, ele está falando assim, ó, presta atenção agora, ó. João Batista está falando isso. Ó, eu batizo vocês aqui, com água, para arrependimento. Eu batizo vocês aqui. Só que tem um outro, que
tem um outro batismo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, peraí. Tá, o batismo nas águas que todo mundo conhece, vem aqui e tal. Mas e o batismo do Espírito Santo e fogo? Aí, meu irmão, eu não vou falar do batismo do Espírito Santo do jeito que você está pensando, não. Eu vou falar, o batismo do Espírito Santo aqui é um mergulho no Espírito. É Deus concede o Espírito Santo para nós. É uma coisa muito íntima, que não tem como eu ver na sua vida, a não ser pelo fruto e pela sua nova vida. Mas eu quero falar para você aqui desse batismo do Espírito Santo e esse fogo como um divisor de águas. Esse batismo no Espírito Santo é uma coisa que vai acontecer dentro de você, no seu interior. E esse fogo é o fogo que vai queimar tudo aquilo que não presta na tua vida. Esse fogo é o fogo da santificação. É o fogo que vai queimar e vai purificar. Esse fogo, esse Espírito Santo, esse fogo na vida de muita gente, não de muita gente, poucas pessoas que entregam a vida para Jesus, dá uma queimada assim de 70%, 80%, porque todo mundo precisa de um processo de santificação, de fogo, durante a vida inteira. Esse fogo que eu quero chamar ele nessa noite para você, de deserto. O deserto, naquilo que eu estou dizendo, paulatinamente na nossa vida, no dia a dia, ele é um fogo na vida do crente. O que eu estou querendo mostrar para você? Que as tribulações que nós vivemos hoje, as aflições, as dificuldades que nós passamos hoje, é como se fosse um fogo que queima, que aborrece a gente, que chateia a gente. Porque se você pôr a mão no fogo de verdade, queima a sua mão, você não quer pôr a mão no fogo. Você quer se proteger daquele fogo. Se você acender lá um fogão na sua casa, ou o próprio gás, você põe a mão, vai. Mas você fica de longe, um calorzinho, até que não é ruim não. Né? Então um calorzinho não dá para levar. Enquanto as coisas estão dentro do seu controle, você sabe, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que vencer isso, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Mas está dentro do seu controle. São algumas lutas que você passa, mas você consegue controlar. Então você põe a mão ali para esquentar no fogo ali, você vira de um lado, vira do outro. Às vezes dá uma esquentadinha, você leva de novo para cima. Ao que dá de queimar, você leva, opa, tá bom já. Mas tá gostoso, porque você está no controle do fogo. Você está no controle do calor do fogo. Mas tem momentos na nossa vida, literalmente, que o fogo queima. Foge do controle da gente, mas não foge do controle de Deus. Mas o fogo queima. E quando a gente põe alguma coisa para queimar, né? Você põe alguma coisa, queima mesmo, você fala, nossa, pegou fogo. Quando Deus permite alguma coisa na nossa vida para queimar de verdade, é para tirar aquilo que não presta. Mas dói também. A gente sente a dor do fogo. Se a gente olhar na carta de Pedro, Pedro vai escrever assim. Se a gente olhar a carta de Pedro, em 1 Pedro, olha aí 1 Pedro, no capítulo 1. No verso 3, só para fazer um contextualizar com você, 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo
Então está querendo dizer que nós nascemos de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível que jamais perecerá ou perderá seu valor, uma herança que está guardada nos céus para vós. Amém? Aleluia? Tem uma herança guardada para nós no céu. Amém? E verso 5, que pelo poder de Deus nós somos guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Olha agora, olha o verso 6 agora, atenção. Nisto vos exultais, ainda que no presente, que agora, nesse momento, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Vamos ver devagarzinho, não vai para o 7 não, irmão. Volta no 6 de novo. Nisto vos exultais, ainda que no presente, para você se alegrar, mas ainda você deve se alegrar porque tem uma herança maravilhosa para todos nós, reservada no céu, e nós somos guardados pela fé no poder de Deus, porque tem uma herança incorruptível para todos nós, então nós devemos nos alegrar com isso, ainda que nesse exato momento, no presente, por breve tempo, nós estejamos entristecidos por várias provações. Consegue entender o que ele está falando aí? Sim ou não? Sim ou não? Ele fala, se alegre, porque tem uma herança maravilhosa, espetacular, incorruptível, guardada para todos nós nos céus. Ele nos gerou de novo, nos deu vida pela morte e ressurreição de Cristo. E Ele preparou uma herança espetacular, maravilhosa para nós, que vai ser revelada ainda para nós, está guardada para mim e para você. Então nisso se alegrai, ainda que nesse exato momento, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Aí no verso 7 ele fala, essas provações, quer dizer, essas provações, ele está querendo dizer, essas coisas que estão deixando você triste, essas coisas que deixam a gente triste por um breve tempo aqui na terra, essas coisas que entristecem a gente por um momento, são para que a prova da vossa fé, que ele está querendo dizer que a nossa fé está sendo provada. Ele está querendo dizer que a nossa fé está sendo provada. Pelas coisas que deixam a gente triste aqui na terra, a nossa fé está sendo provada. E a nossa fé é mais preciosa do que o ouro perece. Embora o ouro seja provado pelo fogo, mas, embora a gente também seja provado por esse tipo de fogo, que é uma aflição, que deixa a gente triste, isso vai redundar para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém, aleluia? Então ele está querendo dizer que existe um fogo que purifica o ouro. Quando você pega uma pedra de ouro, lá uma pepita de ouro, vem toda suja, toda preta, feia, aquilo tem que passar no fogo, e vai sair na sujeirada, e o ouro permanece firme. O ouro fica lindo, brilhoso, brilhante. Ele falou, então, a nossa fé também passa por provas, para que tudo que não presta seja queimado, e a gente possa ficar firme lá naquela fé pura, e redundar em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa fé, ela é provada aqui, agora, na terra, nesse momento que nós estamos vivendo aqui. É como, olha atenção, irmão, muita atenção. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o povo de Israel estava no Egito, faça uma analogia comigo, ó. Egito, Faraó, Moisés, deserto, terra prometida. Egito, Faraó, Moisés, deserto, terra prometida. Egito, mundo. Quando o povo de Israel estava no Egito, era escravo do Faraó. Quando a gente estava no mundão, éramos escravo do diabo, escravo do pecado. Lá no caso, Deus mandou Moisés para libertar o povo. Aqui o Senhor Jesus veio para nos libertar. Amém, aleluia? Mas se a gente for olhar as provas que eles passaram no Egito, pelo menos algumas provas, nós podemos aprender algumas coisas.
Porque eles foram provados quando saíram do Egito. Olha que coisa. Se a gente olhar em Êxodo, vamos comigo lá, meu querido, minha querida. O povo está no Egito, não suporta mais e quer sair do Egito. Né? Em Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés, Êxodo capítulo 3, quando o Senhor falou com Moisés no verso 7, o Senhor falou para Moisés: então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço o seu sofrimento. Verso 8, Êxodo 3, 8, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra em que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Egeu e do Jebuseu. Então o que Deus está falando? Eu vi a aflição do povo e vim tirar o povo do Egito. Eu vim tirar o povo do Egito da aflição, o povo está afligido. Então ele vai tirar o povo do Egito. Você conhece, aconteceu aquelas 10 pragas, né? Engraçado quando, irmão, eu falo para você aqui, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, nós estamos de passagem. Nosso lugar não é aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos provados, passa por tribulação, aqui na terra, por aflição, nós temos que aguentar firme, porque o povo de Deus, eles vão sair do Egito, até para sair do Egito, exige poder de Deus, exige renúncia, exige perseverança, para sair do Egito. Ah, mas Deus é poderoso, então Deus é poderoso, mas acontece que Deus não chega, não pega a gente aqui, põe ali e fala, acabou, não. Tem processo, Deus respeita a nossa vida, o dia a dia, 24 horas, a esposa, o marido, os filhos, as decisões. Quando Moisés vai falar com o faraó não deu confiança para Moisés, eu nem conheço esse Deus seu aí. E o faraó, em vez de libertar o povo, na primeira vez que o Moisés falou com ele, o faraó apertou mais o povo, a coisa ficou mais difícil ainda. O Moisés foi falar com o faraó falou assim, esse povo está folgado, vamos tirar a palha deles, vamos apertar mais o serviço. E começou a espancar o povo. E começou a apertar. Êxodo capítulo 5, no verso 9. Olha, aumente-se o serviço sobre esses homens, para que não se ocupe nele e não confie em palavras de mentira. Então saíram os feitores do povo e seus capatazes e falaram ao povo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai palha onde achardes, mas nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. Os inspetores os apertavam dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. Foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles. Eles perguntavam, por quê? Por que não acabaste a vossa tarefa nem ontem nem hoje, fazendo tijolos como antes? Pelos que os capatazes dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó dizendo, por que o Senhor está tratando a gente assim? Palha o Senhor não dá para nós e ainda faz a gente fazer tijolos. Os teus servos são açoitados, mas o teu povo é que tem culpa. E o 17, o Faraó falou, vocês são preguiçosos, sois preguiçosos, por isso vocês estão querendo ir e servir ao seu Deus. Verso 18, e depois agora trabalhai, palha não se vos dará, contudo fareis a conta integral dos tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel viram-se em grande aflição, porque lhes era dito que não poderiam diminuir a quantidade de tijolos exigida por dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e falaram para Moisés e Arão, olha que Deus julgue entre nós, pois vocês fizeram a gente ficar mais sendo odiado pelo Faraó. O Faraó está acabando com a gente. Tinha gente falar para Moisés, se for falar com o Faraó lá, em vez de melhorar, piorou a nossa vida, Moisés. Verso 22, então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, verso 22, Senhor, por que trataste mal esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e de nenhum modo livraste o teu povo. Meu irmão, não é brincadeira, não é fácil não. Até para sair do Egito é difícil. É uma batalha, é uma guerra. O Satanás, o capeta não quer soltar a gente.
A Bíblia fala que ele anda em derredor, rugindo como leão. O bicho não, ele não quer abrir mão, não. A Bíblia fala lá que quando sai um espírito maligno da vida de um homem, ele anda por lugares desertos, áridos, não encontra repouso, ele volta para ver como é que está a casa, como é que está a vida da pessoa. Se estiver todo atrapalhado, ele traz mais 7 para entrar lá. E o último estado daquele homem fica pior do que o antes. Você vê que um bicho, ele sai da nossa vida e fica de longe. Não, peraí, se der brecha, ele vai vir com 7. Você vai ficar pior do que você estava antes. Está lá em Lucas, escrito isso. No Evangelho de Lucas. Então você vê que o negócio não é brincadeira. Até para sair do Egito. Que dificuldade para sair do Egito. Em vez de melhorar, piorou. Aí você vem uma praga, vem a outra praga, vem a outra praga. E vem 10 pragas, porque o faraó não quer soltar. E com muito custo, o povo sai do Egito. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então fala comigo que com muito custo, o povo saiu do Egito. Puxa, meu Deus. Aí quando você olha lá, meu irmão, quando você olha lá no capítulo 13, no capítulo 12 de Êxodo, olha comigo aí, capítulo 12, acompanha aí, para você entender que a vida do crente não é uma vida de prova. Que provação, que fogo é esse? Que luta. Por um momento estamos passando por uma tristeza. A nossa fé está sendo provada. Porque nós estamos nesse mundo, meu irmão. Não tem como correr disso, não. Não tem como correr, não. Mas você está no Egito, saiu do Egito, quer ir para a Terra Prometida. Como é que... Para ir para a Terra Prometida, a estrada passa pelo deserto. Não tem como não passar pelo deserto. Não tem como sair do Egito direto e ir para a Terra Prometida. Não tem como. A rota, o GPS de Deus mostra deserto. O Waze lá mostra deserto. O povo vai sair do Egito. Ah, vamos sair do Egito. Glória a Deus, com muito custo vamos sair do Egito. Êxodo capítulo 12, verso 37. Êxodo 12, 37. Partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de, quantos aí? 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Olha bem, saíram cerca de 600.000, sem contar mulheres. Então aqui está falando de gente adulta. Está falando de gente pronta para a guerra. 600.000 com uma mulher cada um, vai para 1.200.000. Fora as crianças. Por isso que a gente fala que saiu em torno de 2 milhões de pessoas do Egito. Porque não está fora as mulheres e crianças. 600.000 homens. Quando fala homem assim, está falando de gente acima de 20 anos, pronto para a guerra. Ah, mas eu quero falar para você do verso 38. É isso que eu quero falar na nossa mensagem aqui. Subiu também com eles fala para mim o que está escrito na sua. Uma grande mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Tem Bíblia que fala, surgiu um grande populacho. Tem alguma falando assim aí, não? Alguma está falando aí, surgiu um grande populacho. Tem Bíblia que fala, foi também um grande populacho. Aqui está uma grande mistura de gente. Irmão, presta atenção na pregação de hoje, você vai entender o que Deus está querendo falar com você. Sabe por quê? Tem muita gente que gosta de vir na igreja e tal, mas está no embalo da turma. Porque a igreja é gostoso. É melhor estar na igreja porque eu fico livre de um punhado de coisa lá fora. Então é melhor estar no meio do povo de Deus aqui, porque o Egito, Deus me livre e guarde, não aguento mais o Egito. Então tem muita gente indo com o povo de Deus, ó, no verso 38. Uma grande mistura de gente. Uma grande mistura de gente está no meio do povo de Deus. O que vai acontecer? Tá bom. Vai acontecer o quê? Mar Vermelho lá na frente. E aí? Êxodo 13. Êxodo 13. No verso 20, assim partiram de Sicote
e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Olha aí, ó. Eles vão entrar no deserto. Irmão, a vida do crente. Aí, vamos para a terra prometida. Ele falou para Moisés lá, vou levar vocês para o lugar que mana leite e mel. Então, saiu do Egito. Aí, verso 20, assim partiram do Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Vão entrar no deserto. Oi, maravilha, saímos do Egito. Ai, vamos para a terra prometida, que maravilha. Pois é. Nós estamos aonde agora? Na porta. Porta da onde? Porta do deserto. Rapaz, a vida do crente. O crente saiu do mundo, das garras de Satanás, para entrar nas mansões celestiais. Canaã, terrena, simboliza também, se a gente quiser, a celestial lá. Não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não, muito sério. A entrada do deserto. Mas o 21, olha o 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O que Deus está falando? Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está querendo dizer por meio de Jesus, estou contigo todo momento, mesmo que esteja no deserto. Jesus falou em Mateus 28, estarei contigo todos os dias. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então nós saímos do Egito, e na porta do deserto, vamos entrar para o deserto afora. Mas o verso 21, o Senhor ia diante deles, aleluia. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. É Deus que vai guiar. Sabe quem guia a gente? Jesus falou em João 14, vou enviar o Consolador, Ele vai guiar vocês. O Espírito Santo vai guiar vocês. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. O Senhor ia diante de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, ao fogo do Espírito. Amém, meu irmão? Uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha o verso 22. Nunca, fala comigo, nunca. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aleluia. Jesus falou, eu estarei convosco todos os dias. Nunca se apartou a coluna. Nunca. Fala comigo de novo. Nunca. Meu irmão, esse nunca é nunca mesmo. Agora, quantas coisas eles passaram no deserto, irmão? Você conhece. Não dá para a gente falar tudo do deserto aqui. Quando eles estão indo, meu irmão. Meu irmão, no capítulo 14. No capítulo 14. O que acontece? Verso 1. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Irmão, Deus tem estratégias. O inimigo, no deserto que a gente está passando, o inimigo fala: rapaz, esse povo está desanimado de Deus já. Não, é Deus que está guiando o povo no deserto. Foi Deus que falou para Moisés: Moisés, volta e vai para tal lugar e acampa ali, fica de frente para o mar. Quem que fez isso? Foi Deus. Deus é que vai colocar o povo entre as rochas e o mar. Foi Deus que falou para Moisés: vai lá. Aí o faraó vai falar assim: eles estão desorientados, entraram no deserto. O povo de Deus está passando por luta, por sofrimento, por aflições. Está tudo desorientado lá em Itajubá. Estão desorientados. Meu irmão, eu quero falar para você que Deus não está fora do controle, Ele está no controle, aleluia. Mas o faraó está pensando: estão desorientados, o deserto os encerrou. Aí no verso 5, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que foi isso que fizemos, deixando ir Israel, para que não nos sirva? Assim aprontou Faraó seu carro, e tomou consigo o seu povo, tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitães sobre eles. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que eles perseguissem os filhos de Israel, que estavam marchando afoitamente. Perseguiram os egípcios
Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os cavaleiros dos seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar. Irmão, o diabo, ele não abre mão não, ele quer a gente de volta com ele. Verso 10, aproximando-se Faraó dos filhos de Israel, levantaram os olhos, os filhos de Israel, e viram os egípcios que vinham atrás, temeram muito e clamaram ao Senhor. Até aqui tudo bem. Ai meu Deus, o que eu faço? Faz parte, vamos Senhor, o que nós fazemos? E disseram, aí que está o problema, irmão. Até no versículo 10, no final, temeram muito e clamaram ao Senhor. Até aí tudo bem, faz parte da nossa vida. Mas aí acontece que o verso 11 começa a complicar. Disseram a Moisés, foi por não haver sepulcro no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Olha, irmãos, o cara está achando ruim de estar na igreja. Quando eu estava no mundo não era assim. Agora eu fui para a igreja, parece que piorou. Está querendo voltar para o mundo, voltar para a religião antiga. E ele falou no verso 12, não é isto que te dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha aí, começa então. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, para com isso, estáis quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Murmuração, irmão. Murmuração. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, aleluia. Deus está falando para você, vai em frente, aleluia. Siga. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem atrás deles, serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, em todos os seus carros e dos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Ei, meu irmão, nós estamos passando por luta, situação difícil, algumas coisas complicadas que a gente não entende, mas o Senhor está guiando a nossa vida, o Espírito Santo está guiando a nossa vida. E o nome dele é glorificado, é exaltado. Os egípcios estão vindo ali para apertar o povo, mas não vão conseguir. Não vão conseguir por quê? Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. Ah, ele deixou eu sozinho. Não, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Para tocar no povo de Israel tem que passar pela coluna de fogo. Tem que passar pela nuvem de Deus. Aleluia. Deus conduziu eles até naquela situação ali, parece difícil, parece que não tem saída. Deus está dizendo, você vai em frente, que deixa o resto, que eu dou conta atrás. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fez retirar-se do mar por um forte vento, toda aquela noite, até as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muro à direita e à esquerda. Verso 23, os egípcios perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, os seus carros, seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles. Eles descobriram que Deus está conosco, aleluia. Eles descobriram que Deus está no meio do povo, glória a Deus. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios,
Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Aleluia, glória a Deus. Aí no capítulo 15, versículo 1, então cantaram Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. Te amo, ó Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvar o nome do Senhor, amém, glória a Deus. Irmão, Deus, quantos livramentos Deus já deu para você, quantas coisas maravilhosas Deus já fez na nossa vida, amém, glória a Deus. A gente não lembra mais, né? Já passou, né? Parece que o deserto, as aflições que estão vindo, faz a gente esquecer aquilo que Deus já fez por nós. É o que vai acontecer com eles aqui. Quando então nós lemos o versículo 31, olha o 31 de novo. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Irmão, confiou agora 10 pragas no Egito. Ainda não havia confiança plena em Deus ainda. Como que o povo, como que nós somos, como que o povo na natureza humana é terrível, né? Não reconhece a grandeza de Deus, o poder de Deus. Saindo do Egito, não glorificaram a Deus tanto. Aqui, reconheceram, tá bom, e aí? Maravilha? Não, maravilha não. Êxodo capítulo 15, verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso o lugar é chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Que coisa, irmão, murmuração é terrível, hein? A murmuração. O que está acontecendo isso? Não está entendendo nada. Cadê Deus? Onde está Jesus? Cadê o Espírito Santo? Não é homem de Deus? Não é mulher de Deus? E o povo, cadê? Não tem água. E o povo é propício a murmurar, você sabe, né? Queimou um pouquinho a mão. Faz a queimar. Aqui a gente tira a mão, meu irmão. Mas quando Deus passa a gente pelo fogo, não tem jeito de tirar a mão, não. Tem que confiar nele e glorificar o nome dele. Não tem como voltar mais, não. Não tem como retornar mais, não. Porque não tem como passar pelo mar de volta, não. O mar está cheio de água agora. Moisés está seguindo em frente. O Espírito Santo está levando para frente. Não vai voltar mais, não. Ou você segue em frente, ou você segue em frente. Ou morre no deserto. Porque voltar não dá mais, não. Não dá para voltar mais. É o que vai acontecer com o povo, irmão. O povo que saiu do Egito, que viu os milagres de Deus, que estão passando pelo deserto, passando pelo fogo, que estão sendo provados por um momento, sendo entristecido com alguma coisa, sendo provado pelo fogo, vão murmurar contra Deus. Não reconhecendo o que Deus já fez na nossa vida, o que Deus prometeu, para onde Ele vai levar a gente. Se Ele falou que tirou a gente do Egito e prometeu que vai levar lá, não importa, pode passar pelo deserto, nós vamos chegar lá. Vai chegar lá. O nosso lugar não é o deserto. A nossa morada não é o deserto. A nossa morada não é nessa terra, no meio dessas aflições do dia a dia. Aqui é um deserto, é o momento que a gente passa. Mas o Espírito Santo está guiando a gente. Amém? Aleluia. O povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ali teve murmuração. Mas teve água depois. As águas, né? E as águas foram, eles conseguiram beber das águas. Mas depois no capítulo 16, olha o capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel, o que eles fizeram? Murmurou contra Moisés e contra Arão. Disseram-lhe os filhos de Israel,
quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, tu nos trouxeste a esse deserto para matar de fome a toda essa multidão. A murmuração, irmão, ao deserto apertando, ao povo de Deus murmurando. Então disse o Senhor a Moisés, olha o que o Senhor falou, eu vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove. Olha o que Deus falou, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Deus está falando, vocês estão reclamando aí, tá, eu vou mandar pão, vou fazer chover pão. Vai chover pão. Olha bem, presta atenção agora, versos, capítulo 16, verso 5. Ao sexto dia, vamos voltar no verso 4. Então disse o Senhor a Moisés, eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá, olha o detalhe, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Cada dia vai colher, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Olha o verso 5. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu ouviu o quê? As vossas murmurações contra o Senhor. Olha o que Moisés falou, quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar? Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmuraste contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Irmão, não murmura não. Pastor, é disso aqui, está murmurando? Está murmurando? Está murmurando contra mim não, está murmurando contra o Senhor. Porque não sei o quê, então você pode questionar alguma coisa, mas sem murmurar, porque murmurar é contra o Senhor. Não, Moisés falou, quem sou eu? E Arão, você está murmurando contra Deus, hein? Cuidado, hein? Verso 9, então disse Moisés a Arão, diga a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Não adianta fugir não, a glória está no deserto. Tem que passar pelo deserto. A glória está no deserto, amém? Aleluia. Verso 11, então disse o Senhor a Moisés, o que o Senhor falou? Verso 12, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Sabe o que Deus falou para eles? Vocês vão cada dia pegar uma porção, que vai dar para vocês comer naquele dia. Não deixa daquele dia para o outro dia. Come tudo naquele dia, porção para aquele dia. Se você deixar para o outro dia, vai feder, vai ter bicho. Vocês não vão conseguir comer. Só que no sexto dia, vocês vão pegar 2 porções. O outro dia é o sábado, e o outro dia não vai virar bicho, porque o outro dia vocês não vão colher nada. No outro dia não vai cair maná do céu, que é o sábado do Senhor. Então no sexto dia, 2 porções. Vai dar para você comer no sexto dia e no 7º dia. Não vai virar bicho, porque no 7º dia não vai cair pão do céu não. Deus avisou eles. Aí então no verso 19, olha aí, ó. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Ó, não deixa nada para amanhã. Verso 20, eles porém não deram ouvidos a Moisés. Antes alguns deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto ele criou bichos, cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Ó, povo ruim, estou explicando. Que não é para deixar para outro dia. Que vira bicho. Aí Moisés ficou bravo com eles. Aí no verso 22, verso 21, acolhiam
pois pela manhã cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor se derretia. Moisés falou, ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 hómeros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram para Moisés. Verso 23, falaram para Moisés, mas Moisés falou para eles, isto é o que o Senhor disse, amanhã é sábado, repouso, o que quiser desassar no forno, assaio, o que quiser cozer em água, cozeio, tudo que sobrar, põe de lado para amanhã. Pode ficar tranquilo que no 6º dia você pode pegar para 2 dias que não vai dar problema. Verso 24, guardaram-no até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Só no 6º dia, que era para pegar 2 porções. Verso 25, então disse Moisés, comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje, vocês não vão achar o pão no deserto, no campo, não tem pão não hoje. Verso 26, 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, o sábado, vocês não vão achar nada. Olha o verso 27, ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Ah, bicho burro, foi explicado para não sair no 7º dia, que não ia ter. Oh meu Deus do céu, povo duro esse povo dos crentes. Meu irmão, é o povo que não é crente coisa nenhuma. Meu irmão, é aquele populacho que saiu no meio do povo, aquela mistura de gente. Gente que não se converte, gente que está na igreja, mas não entendeu nada, não converteu coisa nenhuma. Está fazendo do jeito dele, do jeito que eu acho que é o certo. Eu que sei, eu que acho. Verso 27, ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, mas não acharam. Olha o verso 28, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O que Deus está falando? Misericórdia, Moisés, esse povo duro. Até Deus está falando, até quando? Até Deus falando, até quando, Moisés? Não é possível. O povo não entende. Ao capítulo 17, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Olha Deus provando de novo, irmão. Momento de tristeza. Para ver o que tem no coração da gente. Olha o verso 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés, dizendo, por que não fizeste subir do Egito para nos matar de sede nós, a nossos filhos e a nosso gado? Mais uma vez o povo murmurou, irmãos. Crente murmurador. Não sei o que, pastor na igreja. Não sei o que, não sei o que, Deus está ouvindo as suas murmurações. Cuidado com as murmurações. Você está sendo provado no fogo. Para ver se você é ou não é. João falou, eu batizo com água para arrependimento. Mas tem um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai colher o trigo e guardar o trigo, mas a palha vai para o fogo que vai queimar para sempre. Quer dizer, o que não presta, né? O trigo tem palha, a palha não serve. Mas o trigo serve. O trigo serve. O joio e o trigo, irmão, cuidado, hein? O povo vai murmurar. Aí no capítulo 17, versículo 8... Capítulo 17, versículo 8. Você está no deserto, indo pelo deserto, passando por luta, dificuldade, sendo provado, passado no fogo. 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Rapaz, ainda tem outros inimigos que vêm contra a gente ainda. Ainda vem os amalequitas, irmãos. Oh, rapaz. Você está pensando que é só um tipo de luta que tem, de repente aparece uma luta, você não imagina de onde vem, acontece um negócio que você não imagina que vai acontecer, você fala, agora, o que eu faço? Verso 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai contra Amaleque, amanhã eu estarei no cume do outeiro, a vara de Deus estará comigo. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e Josué pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao monte para orar ao Senhor, aleluia. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia.
Meu irmão, a oração, crente tem que estar na oração, é no dia a dia, na batalha, com a mão ali, fazendo o que deve ser feito, mas também a oração, os dois caminham juntos. A oração, a guerra do dia a dia, segunda-feira, terça-feira, vai trabalhar, vai arrumar uma coisa, uma outra, está junto ali fazendo a coisa, mas a oração, orando, glória a Deus, aleluia. E se você der um pulinho aqui comigo, porque lá em Deuteronômio vai contar essa mesma história, porque o Deuteronômio é a repetição da lei, porque Moisés já está no final da vida dele. E se você olhar o que os amalequitas fizeram, olha bem, quem que os amalequitas ataca do povo de Deus? Ó? Quem que os amalequitas ataca do povo de Deus? Deuteronômio capítulo 25. Quem os amalequitas atacam? Deuteronômio 25. Olha comigo aí, Deuteronômio 25. Olha aí, ele contando um detalhe da guerra lá, daquela guerra de Josué. Deuteronômio 25, versículo 17. Olha o que Moisés falou para o povo antes de entrar na terra prometida. Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Olha o que Amaleque fez? Te surpreendeu, pegou você de surpresa no caminho, derrubou todos os fracos. Derrubou todos os fracos que seguiram atrás de ti na retaguarda, estando tu cansado e afatigado, não temeu a Deus. Gente que está na igreja cansada, desanimada, fraca, que não fortalece a vida no Senhor, vai ficando para trás. Tem um inimigo que vem também para tirar o cara, para arrebentar com a vida do cara. É os amalequitas. Não é brincadeira não, meu irmão, a vida do crente. Não tem nada fácil não. Só o Senhor para dar vitória para nós, meu irmão. Amém, aleluia? Só o Senhor para dar vitória para nós. Aí, meu irmão, não dá para a gente continuar, que é muita coisa. Mas eu quero falar para você que... Vou dar um pulo aqui. Não tem como a gente... Nossa hora vai embora, né? Não tem como. E eles vão murmurando, uma coisa aqui, outra ali. Aí quando chega lá, com quase 2 anos, eles chegam na beira da terra prometida ali, no território, no limiar, na divisa. Aí Moisés mandou os 12 espias espiar a terra. Vai escutando agora para você ver. Os 12 espias foram, você conhece a história, voltaram. Sabe o que eles falaram para Moisés? Eles falaram assim: Moisés, atenção, irmãos, o que eles falaram para Moisés? Se a gente for lá, os nossos filhos, eles vão morrer, eles não vão entrar lá na terra, né? Vai ser difícil, nossos filhos vão ser escravos deles lá, não dá, nós não vamos conseguir. Então, em Números, capítulo 13, tem a história dos espias, dos 12 espias. Aí, 10 espias falaram que não dava para entrar, mas Josué e Caleb falaram: dá para entrar sim, Deus está conosco, nós vamos entrar lá. Mas quando chega em Números capítulo 14, Números 14, então, verso 1, então toda a multidão levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Bom, choraram. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão e toda a comunidade de si. Antes tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que nos traz, olha agora, irmão, por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Vou repetir o verso 3, que eles falaram: por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão
e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão, o que eles vão fazer, irmão? Então Moisés e Arão, o que eles vão fazer? Prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Meu irmão, humildade, quebrantamento, confiança em Deus. Está apertando o cerco, prostraram-se em humildade diante do Senhor. O pessoal está querendo apedrejar, versículo 10, toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Olha o verso 10, toda a comunidade, porém, disse que os apedrejassem. Continua, então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O Senhor sempre protege aquele que confia nele. A adversidade é grande até no meio do povo, mas o Senhor está ali. Olha o verso 11, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? Esse povo não crê em mim. Que coisa, irmão. Que coisa, irmão. Meu irmão, sabe o que vai acontecer? Vai morrer muita gente. Sabe o que Deus falou? Olha no verso 28. Olha o capítulo 14, verso 28. Olha o que Deus fala. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar. Senão, Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Olha o 31. Os vossos filhos, porém, dos quais vocês disseram que seriam levados como presa, eu os farei entrar nesta terra, os seus filhos, que vocês falaram que eles iam morrer no deserto, eu vou fazer eles entrar nessa terra, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Olha bem, eles estavam falando assim, eles falaram assim, Moisés, nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer no deserto. Deus falou assim, ó, vocês vão morrer, seus filhos não vão morrer não. Seus filhos eu vou levar lá. Né, irmão? Abaixo de 20 anos, aqueles que temiam ao Senhor, aqueles que estavam dependendo dos pais, mas os pais morreram. E os filhos confiando no Senhor. O Senhor falou, os filhos que vocês acharam que vão morrer no deserto, não vão morrer não, vão entrar lá. Então, meu querido irmão, você que está me ouvindo aqui, olha bem, quanta gente saiu do Egito. Quanta gente saiu do Egito. E os adultos não entraram na terra prometida, a não ser as mulheres, Josué e Calebe, e as crianças abaixo de 20 anos. Agora, aqui, a partir daqui, eles vão caminhar mais 38 anos pelo deserto. Então, imagina uma criança com 19 anos ali, caminhou mais 38 anos. 38 com 19 dá 57 anos. Então, quando eles vão andar pelo deserto aqui, ó, vai morrer pelo deserto, aquele pessoal pelo deserto. Presta atenção agora. Eles vão andar mais 38 anos pelo deserto. Ao todo deu 40 anos. Você imagina bem agora, estão andando no deserto. Os meninos que estavam abaixo de 19 anos, raciocina comigo. Vamos supor que eles andaram 10 anos pelo deserto. Então, os que tinham 19, estão em 29 anos agora. Os que tinham 18, 28, que tinham 17, 27. Os que tinham 16, 26, que tinham 15, 25. E eles começam a ver os seus pais morrendo no deserto. Está conseguindo acompanhar o raciocínio, sim ou não? E esses meninos, durante 10, 20, 30, vão ver todos os seus pais morrendo durante o deserto. Eles têm que estar confiando no Senhor
apesar da morte dos seus pais. Amém? Glória a Deus, aleluia? Porque tem promessa de Deus para eles, como tinha para os pais deles. Eles vão passar pela aflição, pelo fogo no deserto, fogo, além de outras coisas de serpente, outras coisas lá, fogo de ver familiares, parentes morrendo no deserto. Tem que enterrar e continuar firme com o Senhor para entrar na terra prometida. A coluna de nuvem, a coluna de fogo e de nuvem nunca se apartou, não se esqueça disso. Nunca se apartou a coluna. Mas o povo que se tornou rebelde. Mas a coluna nunca se apartou. Quando eles estão chegando na terra prometida para entrar de verdade, depois de 40 anos então, todos os pais daqueles meninos morreram e eles estão adultos agora. Olha o detalhe agora. Eu falei para você, o Egito representa o mundo, Faraó representa o diabo, Moisés representa Jesus. Só que Moisés representa só. Representa, não é Jesus. Moisés é servo. Moisés é servo. Moisés, ele representa a lei. Moisés é a lei de Deus, foi dada por meio de Moisés. Quando ele chega perto da terra prometida, Moisés morre. Escreve o Deuteronômio. Moisés morre. Sabe por que Moisés morre? Não é pela lei que a gente entra na terra prometida. Moisés morre antes de entrar. Porque a lei, tentar obedecer a lei, ninguém consegue. E ninguém é justificado pela lei. Ninguém entra no céu por obedecer a lei. Primeiro que ninguém consegue. E a lei não justifica ninguém. Quem vai entrar na terra é Josué. Quem é Josué? Josué, o nome hebraico é Yehoshua. Yehoshua. O nome de Josué. Que depois do cativeiro da Babilônia, que foi reduzido para Yeshua, que no grego é Iesua, que em latim é Jesua, que para nós é Jesus. Aleluia, glória a Deus. O nome de Jesus, a origem do nome de Josué, o nome de Jesus é o mesmo. Josué, salvação. Jesus, o Salvador. É Josué que introduz o povo na terra. É Jesus que nos leva de graça para o reino celestial. Glória a Deus, aleluia. É o Senhor Jesus que nos conduz. A lei não entra na terra prometida, mas a graça entra. É Josué que entra com o povo na terra prometida. É a graça de Deus. Pela graça que sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Então eu termino as minhas palavras dizendo para você que João Batista batizou com água para arrependimento. Mas vem um aí que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo dele é uma coisa íntima, pessoal, particular entre você e ele. Porque você pode sair do Egito, como pode ser batizado nas águas. Você pode dizer que está no meio do povo, como aquele povo também estava no meio do povo. Você pode dizer, pastor, por que isso, por que daquilo? Aquele povo também falou, por que disso, por que daquilo. E daquele povo não entrou na terra, ficou pelo deserto. Eu espero que você não murmure contra Deus, mas entre na terra prometida. Entre na Nova Jerusalém. Amém, aleluia? Se você olhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Se você olhar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Olha o que ele escreve. Meu irmão, a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Olha aí. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Acompanha comigo aí. 1 aos Coríntios 10, verso 1. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha o 5. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto.
Olha o 6. Ora, essas coisas aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como algum deles. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear. Não nos prostituamos como algum deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor como algum deles tentaram e foram mortos pelas serpentes. E não murmureis como também algum deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Todas essas coisas lhes aconteceram como exemplo. Olha aí o verso 11. Essas coisas aconteceram como exemplo e foram escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação, senão humana. E fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Santo é o teu nome. Olha Deuteronômio 8, para fechar mesmo, que é tão bom demais, que a gente vai querendo daqui para lá, e vai indo, que vai indo, e fica bom. Glória a Deus, Deuteronômio 8, fica tranquilo, estamos dentro da hora. Falta 2 minutos para acabar. Aproveita. Aleluia, amanhã ninguém sabe. Deuteronômio 8, olha aí. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu, te deixou ter fome, depois te sustentou com um maná que não conhecia, e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Amém, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra. Que não murmuremos, mas confiemos que no deserto o Senhor está guiando a nossa vida. Os maiores milagres acontecem no deserto. Vamos ficar em pé. É no deserto que você tem experiências com Deus. Mesmo que você não entenda. Cadê? Acabou a água. O mar está na frente. Não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, não murmura. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada vida aqui, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Digno, digno, digno. Os irmãos de louvor, vem cá um pouquinho. Glória ao teu nome, aleluia. Santo, 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 santo. Senhor, entregamos nas tuas mãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Ajuda nós, Senhor. Te amo, ó Deus. Aleluia. Perdoa nós, Senhor. Te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo. Glória a Deus, uma ótima semana para você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que o Espírito de Deus te guie, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, isto é, a presença do Espírito Santo, guie cada um de nós.
como sempre, para sempre, como Ele tem prometido. Ótima semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. E todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão aí de longe, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Eu te